Olá, meus amigos e minhas amigas, esperar que vocês receberem a comunicação, né, da nossa live para que a gente possa aí compartilhar. Queria dar um abraço aí o Fred, a Maiara Souza, vocês que estão aí nos acompanhando, marquem aí. Tá dando para vocês me ouvirem direitinho? Queria aí agradecer aí a vocês, Glauciene, um abraço aí para todos os professores, pais, né, que tá aí esperando essa nova retomada, né, das nossas atividades escolares, nós como pais, nós como professores, gestores, né, e hoje a gente vai ter o prazer de receber aí na nossa live o deputado federal Edilvan Alencar. Nós vamos aí tirar algumas dúvidas com ele, saber o que é que tem aí pra gente em relação a essa perspectiva que a gente tem, né? E aí a gente vai só esperar ele, o Edilvan, aí mandar a solicitação. Para que pronto, o Edilvan chegou. Vamos esperar aí. Boa tarde, Edilvan. Boa tarde, Marney. Tudo bem? Tudo bom, meu anjo? Você é uma pessoa muito querida aqui em São Gonçalo, viu? O seu Opa, nome é que não obrigado. tem um estudante da rede estadual que não saiba de você, que não acompanhe aí a sua trajetória, a sua luta, né? Sempre muito presente, a gente tem esse carinho muito grande por você. Receba aí esse carinho aqui, não só apenas dos professores que não precisa nem dizer, né, que você é uma pessoa muito admirada por todos os professores aqui, tanto da rede estadual, vale lembrar, viu, Edivan, quanto da rede municipal também, viu? Eu acho que você recebe muitos elogios da rede estadual, né? Eu que faço parte aqui da rede municipal, receba também o nosso carinho também. Marney, obrigado. Assim, para mim é uma honra me dirigir a vocês aí de São Gonçalo. E realmente eu já fui várias vezes aí, e não só nas escolas, mas até na festa de São João eu ia antigamente. É uma cidade que eu quero muito bem, e para mim é uma oportunidade ímpar de falar para professores, estudantes e famílias sobre essa questão que você está abordando. Eu parabenizo essa iniciativa, eu acho que é um tema que está muito atual, está todo mundo preocupado com isso. E já começo agradecendo o seu convite. E me colocar à Nada. disposição para a gente debater essas questões aí da educação, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Né? Então, me coloco aqui à vontade, enquanto parlamentar, enquanto pessoa que também prezo muito e quero muito bem aos educadores de São Gonçalo. E de vez a gente pode dizer retomar ou reconstruir, na verdade, um novo sistema educacional, uma nova metodologia educacional, visto aí que os pontos de interrogação em relação a todo esse processo que a gente está aí se preparando para passar aí nos próximos dias ou nos próximos meses. Como é que você vê aí? É retomar ou, na verdade, reconstruir, recomeçar? Como é que você vê, né, esse aspecto da volta às atividades escolares? Pois é, Margarida, você coloca um tema aí que é bem pertinente, porque nós não vamos voltar do ponto que estávamos. O que vai acontecer, né? Nós estávamos em aula normal até o dia 15 de março.
Aí agora paramos e vamos retomar daquele ponto. Não é verdade. Até porque quando a gente fala nesse período pós-pandemia, o que é esse pós-pandemia? Nesse pós-pandemia é a gente conviver com o vírus por algum tempo, por algum tempo. E esse processo que aconteceu repentinamente, da noite para o dia, ele ensejou mudanças, ele ensejou mudanças. Então, a escola pública, a própria humanidade não vai voltar do ponto que estava. Nós vamos ter mudanças, sim. Na educação se fala muito já no modelo híbrido, né, com aulas presenciais e aulas não presenciais. Então, uma série de questões vão ser postas à discussão, ao debate. Nós vamos ter uma sala de aula com 40 alunos, com 30 ou só com 10? Essa questão da educação não presencial, ela veio e vai desaparecer agora? Provavelmente não. Com certeza não. Então, assim, não tem nem dúvida que esse retorno às aulas vai ser um desafio muito grande, né? Porque, assim, muitas pessoas precisam ser acolhidas, né? Os professores, primeiro, porque se ele não for bem acolhido, ele não vai conseguir acolher os estudantes. Então, assim, nós vamos ter um desafio enorme para quem faz a educação. A educação pública já é desafiadora, Marlene, né? Para quem está em sala de aula, para quem está na gestão, para quem está na equipe técnica, já é um desafio. Agora vai ser mais do que nunca. Mais do que nunca, a educação pública vai ser desafiadora, como está sendo nessa pandemia e como vai ser no pós. Então, eu fico com a segunda alternativa. Não é um recomeçar do lugar que a gente estava, né? Nós vamos, assim, redesenhar esse processo, redefinir novas formas de metodologia de aula, de avaliação, né? Vamos entender a escola num outro sentido. Então, não tem nem dúvida que nós vamos aí reinventar um pouco a escola pública. É dessa forma que eu vejo. E aí também temos que levar em consideração também a questão, dois fatores, né? A questão emocional e a estrutural da escola em si, né? A questão emocional dos alunos, dos pais, o medo dos pais tratarem aí, permitindo que os seus filhos retornem às atividades presenciais, o receio dos alunos, né, da questão física, de máscara, de gel, para estar lavando as mãos, né? Tem a questão né, estrutural da escola e também a questão emocional de todos os envolvidos, né? Seja professor, aluno, núcleo gestor, prefeito, acho que todo mundo fica aí nesse ponto de interrogação, meio que aflitos, na verdade, para poder ter essa certeza, que de certeza a gente não tem nada, né? Eu diria que a gente tem três questões. Nós temos uma questão física, que inclusive você consegue ver ela assim com muita clareza, né, com mais concretude que uma questão física. Você tem uma questão emocional e você tem uma questão da sistematização da escola, né, como é que serão os horários, a avaliação. Nessa questão física, por exemplo, nós vamos ter que as escolas vão ter que construir pias. As escolas do Brasil não tem muitas pias para lavar a mão. Você pega uma escola com 1.000 alunos, você tem 6 pias, quando muito, no banheiro dos homens, da mulher, juntando dá 6. Nós vamos ter desinfecção, nós vamos ter máscara, vamos ter álcool em gel, né? Nós vamos ter uma série de questões físicas. Agora, quando você vai para esse aspecto da estrutura, da logística, já é outro complicador. Os horários de entrada nas escolas não pode ser todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Todo mundo chegar junto. Isso aí já rebate na questão do transporte escolar, né? Vai ter que estar muito afinado. Nós vamos colocar um ônibus com 30 meninos dentro do ônibus. Essa questão das aulas. Nós vamos ter 30 alunos na sala de aula ou vamos ter aula segunda, quarta, terça e quinta, né? Nós estamos aí vendo o que está acontecendo no mundo. Nossa referência são os países que já retornaram às aulas. Esse horário de entrada e saída, qual vai ser? Essa questão da alimentação escolar, vai ser todo mundo junto? Olha, na quarta-feira, agora 2 horas da tarde, eu vou conversar com um coordenador de uma escola de Lisboa e um professor, diretor de turma de Lisboa. Eles vão nos contar, até já convido vocês, vai ser quarta-feira, agora 2 horas da tarde, questão do fuso horário foi mais conveniente para eles. Eu vou conversar
com 2 professores de Lisboa, que eles retornaram à aula, Portugal. E Portugal, por ser a mesma língua nossa, são parecidos, eu acho que vai nos ajudar muito. E eu também vou conversar com um diretor da França, né? Porque hoje no mundo retornarão às aulas quem? A Dinamarca, a Noruega, a Alemanha, a Áustria, França, Islândia, Portugal, né? A Holanda. Então, assim, eu estou fazendo um estudo em relação a esses países e conversando com o educador dos outros países, porque são nossas referências nesse momento. Né? Você vê que na França é um tal de abre e fecha, abre a escola e fecha a escola. E aqui também vai ser dessa forma, porque esse tema hoje é o que mais preocupa as famílias. Porque você imagina, Marlene, se a gente volta como era antes, sem os cuidados de desinfecção, de álcool em gel, de medir a temperatura das pessoas. Aí você imagina que um estudante desse, ele contrai o Covid na escola. Volta para casa, ele mora com a avó, e a avó vem a óbito. Imagina a responsabilidade sobre essa escola. Imagina como isso é complicado. Foi dessa forma que eu apresentei esse projeto de lei 2949, que está na discussão, no centro do debate do Brasil inteiro. Tá? Então você aborda muito bem quando você fala das questões físicas, as estratégias de trabalho na escola, os horários, e essa questão emocional, né? Porque nós vamos precisar de psicólogo. Nós já precisávamos antes, agora vamos precisar mais ainda. Agora vai ser imperativo. Vai ser imperativo que as escolas dê assistência social e psicológica a profissionais e a estudantes. Né? Porque E a vai gente ser um desafio. a gente entra aí nessa questão na ação intersetorial, né? Onde tanto a escola tem a sua participação dentro do processo, a saúde e a assistente social. Mas eu me coloco na a seguinte pergunta: será que os municípios, né, o Estado, eu acredito que sim, porque ele tem uma visão já ampla, uma estrutura maior, né? Mas a rede municipal, será que vai ter condições, possibilidade, estrutura para estar aí fazendo essa mediação em rede, né? Vamos se dizer assim. Eu sei que o carinho do Camilo para cá, para São Gonçalo, é muito grande, né? Inclusive, hoje já iniciou aí a distribuição aqui no município do Vale Gás, e ele tem esse carinho, esse carinho muito, muito grande aqui em São Gonçalo. Mas tem essa questão estrutural de pessoas, de profissionais, né, de estar aí abraçando esse novo desafio para a gente, né? Pois é, o que você quando vamos olhar o que está acontecendo hoje, o mundo inteiro, de cada 4 estudantes, 3 estão sem aula no mundo. Já estão retornando, como eu citei aqui, 11 países da Europa. No Brasil, todas as escolas estaduais estão paradas. Não tem data para retornar. Ninguém anunciou data ainda. O primeiro que anunciou foi o Distrito Federal, o Ibanez. Acha que retorna em agosto. E as escolas estaduais, elas estão com 4 tipos de atividades. Estão com plataformas educacionais, né, alguns desenvolveram. Eles estão hoje usando também TV, aliás, são 3, TV educativa, né, o Ceará está usando também, e material impresso. Eu até vi uma reportagem que São Benedito está mandando um mototáxi entregar material impresso aos estudantes. Isso é a rede estadual. Todos estão funcionando com a educação não presencial. Agora, quando você vai para a rede municipal, não acontece isso. Só 50% estão com alguma atividade. As outras 50% estão completamente paradas. E o desafio da rede municipal é maior. Porque você imagina, por exemplo, educação infantil. Educação infantil, você não existe aula não presencial, não existe esse processo, não é só com as famílias e tal. Então, assim, e você sabe que o lidar com a criança é um grau de dificuldade muito maior. Crianças se abraçam, são mais sociáveis. Então, assim, como evitar que isso aconteça? Como é que você vai explicar para o menino, olha, você não pode pegar na mão do seu coleguinha. Você vai ter que usar uma máscara aqui do começo ao fim. E é um desafio muito grande. Não é um processo fácil. Então é por isso que as redes, e é importante você sair na frente com a Associação de São Gonçalo, as redes precisam começar a discutir agora, porque senão não consegue começar em agosto, nem em setembro, nem em outubro, nem no próximo ano. Tem que começar a discutir agora. Né? Limpeza da escola, higiene, protocolo epidemiológico, distanciamento dos alunos, horário de entrada diferenciado, horário da merenda escolar,
né? Que equipamento de proteção vão ter aluno e professores, né? O que fazer quando surgir um caso na escola? Imagine que aí em São Gonçalo, no mês de setembro, reabrir determinada escola. Aí surgiu um caso. E aí como é que vai ser feito? Né? Então, assim, muitas pessoas ficam aí apressadas, perguntam qual é a data do retorno das aulas. Eu costumo responder essa pergunta não com uma resposta mais ali objetiva, mas de que a data é quando a escola estiver preparada. Eu acho que essa que é a data. E digo mais, por exemplo, um município como São Gonçalo, que tenha X escola na rede municipal, eu entendo, isso é um entendimento meu, que tem escola que vai estar apta a retornar e outra não. Isso não pode ficar a mercê do desejo de um secretário municipal, de um prefeito, simplesmente não. Isso tem que ser um debate coletivo. É essa a essência do meu projeto de lei. É que ele tem que ser um debate coletivo, né? Onde eu crio comissões, né, para participar, para debater, para definir. Essa é a grande questão que eu estou colocando nesse projeto de lei, Marneide. Como é que é a tua visão? Eu não sei na rede estadual, né? Mas em São Gonçalo, os professores, esse impacto, né, entre a questão tecnológica de inserir, né, a tecnologia dentro da metodologia de sala de aula é algo novo, né, que eles estão, assim, os professores daqui, eu tenho uma satisfação, um orgulho muito grande porque eles têm a capacidade de se reinventar. A maioria não tinha essa intimidade nem com as redes sociais, né? E assim, eles estão dando um show muito grande. Aqui em São Gonçalo, 80% está tendo engajamento entre os alunos, né, e as atividades propostas de 80%, um dado que a secretária de Educação, dona Marineide, que inclusive está nos Uhum. assistindo, Conheço. Manda um abraço nos para ela, inclusive. repassou, está nos assistindo ela. Tá, um abraço Então, aí, secretário. assim, e eu tenho uma pequenininha na educação infantil que está sendo assistido, está tendo esse vínculo, né? Os professores, os professores não só da rede estadual que você conhece, sabe da qualificação, da capacidade deles, mas os professores da rede municipal, eles têm um poder muito grande de se reinventar, de se reconstruir, de evoluir num cenário desses que, desde a minha pequenininha, que faz o Infantil 5, né, está recebendo já hoje, foi a entrega dos livros, né, que eu fui receber e uma atenção muito carinhosa nessa rede, até o fundamental, as anos finais, né, que é o fundamental 2, não se dizer assim, que está tendo uma plataforma, está tendo um acesso, uma acessibilidade muito positiva, né? Infelizmente não atende 100%, mas eu acredito que 80% seja um número muito significativo, né? Visto aí essa notícia que eu não estava sabendo, né, que a maioria tem aí em torno de 50%. E essa tecnologia, junto com o professor, eu não sei você, mas eu vejo um avanço na educação posterior a todo esse processo de transição muito positivo, né? Incluir a tecnologia dentro da metodologia de sala de aula, eu acredito que posterior a toda essa transição vai ser muito positivo. E eu queria saber de ti, Divan, se existe, se tem algum projeto que tente viabilizar esse processo em relação às tecnologias, né, voltada principalmente para o professor, porque muitos professores têm essa dificuldade de como acessar, como editar, de como fazer, de como se posicionar, coisas técnicas, né, que a maioria dos professores não sabem, né, que só o profissional da área, na realidade, que vai ter essa capacidade e essas respostas, né? Mas se existe algum processo, né, de lei que venha a viabilizar uma formação, capacitação, a viabilizar essa demanda, né, vamos se dizer assim, para os professores. Olha só, Marlete, quando esse processo de suspensão de aulas iniciou no mundo, eu vou trazer dois exemplos. A China, ela imediatamente fez uma plataforma
que tinha acesso a 50 milhões de estudantes simultâneos. E na China eles passaram a ligar para os estudantes para não perder esse vínculo. Tá? Já na Espanha, o processo não foi muito feliz. Por quê? Porque a OCDE fez uma pesquisa e disse que para a educação à distância ter sucesso, é preciso que os professores sejam colaborativos entre si. Né? É importante, porque tem um que tem mais afinidade, outro menos. E no mundo, a pesquisa também da OCDE diz que 60% são colaborativos, mas na Espanha era só 24%. Ou seja, lá na Espanha, os professores não são colaborativos. E essa é uma peça fundamental para a educação à distância ter um bom resultado. Agora, aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Educação saiu com a resolução, né, dizendo que aceita a aula não presencial por conta das 800 horas. Os 200 dias, é bom esquecer, 200 dias letivos. Vamos trabalhar com o conceito de 800 horas. Agora, o que aconteceu? Nós fomos jogados nesse processo da noite para o dia. Não deu tempo de ter um planejamento adequado, não teve formação de professores. E essa pandemia acabou sendo um acelerador em algumas questões. Esse é um. Trabalhar remoto. A pandemia acelerou. Isso existia muito pouco. Agora vai ficar como regra em muitas empresas. Essa questão do educação à distância, eu não gosto de usar esse termo educação à distância. Por quê? Porque a educação à distância denota necessariamente uso de tecnologia. Então, o que nós temos é educação não presencial. Quando você diz, olha, minha filha recebeu o livro, o material, isso é educação não presencial. E eu me preocupo com isso, sabe por quê? Porque nós estamos num momento muito difícil no Brasil, né? E muitas pessoas vão defender agora que o bom é a educação à distância. Esse negócio de escola é coisa do passado. E eu sou contra, veementemente contra. O lugar de criança e jovem é dentro da escola. Então, nós temos educação não presencial. Eu não jamais a educação à distância vai substituir a educação presencial. A escola não só tem conteúdo, não. Lá é um espaço de sociabilidade, de afetividade, de aprendizagem coletiva. Então, é bom a gente ter cuidado com essa questão, porque senão daqui a 2 meses está lá o sindicato, a associação de professores lutando, porque muita gente vai querer a educação à distância, dizendo que isso é a coisa importante da educação. E não é verdade. Então, assim, eu acho que essa questão passa por investimento, passa por dinheiro. Esse projeto de lei que eu apresentei, eu já estou fazendo um outro, que é chamado Orçamento de Guerra para a Educação. Porque o processo de educação vai precisar de mais recursos. A educação vai passar por um tempo sendo híbrida, só que para isso nós temos que formar professor, vamos ter que comprar equipamento para estudantes, vamos ter que dar chip para estudantes, ou seja, pagar a conexão, para a gente poder aliar essas questões todas. Tá? Mas não vamos abrir mão da escola de forma alguma, porque está cheio de gente aí com essas ideias na cabeça. De abrir mão da escola, né, dizendo que agora vamos fazer depois. Então, assim, é dessa forma que eu vejo esse processo. A gente botar cada coisa em seu devido lugar, dar o seu grau de importância, tá? E fico feliz que São Gonçalo não esteja nos 50% do Brasil, onde a rede municipal não consegue ter nenhuma iniciativa. Tá? Então, é dessa forma que eu vejo esse retorno às aulas e esse processo de educação não presencial que está acontecendo agora e que vai passar, que veio para ficar. Veio para ficar. Agora, com os devidos respeitos e o entendimento do que é uma escola, do que é o espaço escola, que é uma coisa bem mais ampla do que um conteúdo. Escola é lugar de reflexão, de arte, de esporte. Né? Ninguém faz esporte à distância, não é complicado isso. Não. É verdade. Essa parte que você fala, Edilvan, é a questão do avanço, na realidade, que a gente prevê e tanto almeja na questão do sistema todo educativo. Todo o sistema educacional vai passar por uma repaginada, vamos se dizer assim. Mas você vê essa construção, né? Porque a gente não vai, como você mesmo falou, voltar do ponto onde a gente parou. A gente vai estar aí transformando, se reinventando aí no que pode. Mas no final desse processo, que vai ser um processo doloroso, né? Você vê positivamente essa construção desse sistema educacional que a gente vai aí se colocar.
Olha, nós vamos sair desse processo, nós vamos sair do processo muito abalado emocionalmente. Financeiramente, o Brasil e os demais países do mundo vão ter uma grande retração econômica. Se avalia que a queda do PIB vai ter entre 6% e 8%, né? Uma grande queda. Então, nós vamos sair assim, meio destruídos, né? Economicamente, psicologicamente. O processo de educação com muita defasagem. Nós vamos ter alunos que vão voltar bem motivados, descobrindo maravilha na internet. Outros vão voltar, perderam parentes, passaram fome. Então nós vamos voltar bem terra arrasada dessa história. E se o Brasil pensa em se erguer enquanto nação nesse contexto mundial, vai ter que ter como pilar a educação mais do que nunca. De forma alguma o Brasil vai sair de um processo de crise econômica, né, um PIB 8% negativo a 6%, sem apostar na economia, na educação, né, como pilar. E para apostar na educação, vai precisar de recurso financeiro. Então, é dessa forma que eu estou vendo esse processo. Vamos precisar de dinheiro e vamos ter mais do que nunca investir em educação. Né? Nós vamos ter muitos jovens e crianças com defasagem de conhecimento. Porque enquanto tem jovens que conseguiram dar alguma devolutiva na tarefa, tem uns que não tem a menor condição. Imagina um jovem desse que perdeu o avô ou a avó. Nessa luta que eu empreendi para adiar o Enem, eu mostrei os dados da PNAD. Né? Nós somos muito desiguais. Isso não é novidade para mim, mas para muita gente é. Você vê Distrito Federal, lá em Brasília, 97% dos lares, das residências, tem internet. Já na zona rural do Nordeste, só 35%. Então, esse é o Brasil. Então, nós vamos sair dessa pandemia muito mais desiguais. Né? Se o Brasil é um país que concentra renda e que trata as pessoas diferente, trata os negros num patamar abaixo dos outros, trata os pobres num patamar abaixo, nessa pandemia, esse abismo, ele aumentou. Ele aumentou e nós vamos ter que superar. Não tem condição da gente ser uma nação tão desigual. E aumentou no campo educacional. Aumentou no campo educacional fortemente. Porque quando a gente diz, Marnete, que a desigualdade digital, ela aumenta essa desigualdade de conhecimento, mas não é só isso não. Quando os pais são formados, o pai é formado, num período de pandemia, estão lá estudando com os alunos, com os filhos. Tem casa que tem biblioteca, então tem acesso a livro. Né? Mas tem pessoas que estão aí passando fome. Então é isso. Eu gosto de citar, eu tenho citado várias vezes uma frase de um alemão, que ele fala que a escola, ele é pesquisador da OCDE, que a escola é o maior igualador social. Né? Ele diz que somente na escola as pessoas têm o mesmo tratamento. E essa espinha dorsal da escola está quebrada nesse momento, porque não estão fechadas. Então, como recuperar, como que a gente consiga tentar igualar esse processo dentro do possível agora pós-pandemia? É por isso que eu tenho alertado, né, eu tenho alertado as redes estaduais e municipais que elas precisam começar a se reunir de forma virtual para planejar esse período pós. Porque quanto mais cedo começar, menos dificuldade terá. Quem não começar a planejar agora, colocar pia na escola, plataforma digital, formar professor, aí não vai começar essa aula, ninguém sabe nem quando. Porque, né, assim, os dados aqui de Fortaleza, né, são animadores em relação à questão da pandemia. Né, hoje começou o fim do lockdown, as pessoas estão circulando na cidade, mas com os cuidados, e esse processo vai ser avaliado. Durante 14, 15 dias, se a quantidade de casos aumentar e de óbito, volta novamente o lockdown. Né? Então, é esse processo que a gente tem que se preparar para conviver. É isso que eu falo, o que é o pós-pandemia. Muita gente acha que tem o vírus, aí amanhã acabou, vamos voltar ao normal. Não é isso. Foi o seu primeiro questionamento. Não é isso. Vamos conviver com esse vírus pelo menos uns 2 anos, até se ter uma vacina confiável. E é com esse esclarecimento, e Ju, que você está nos trazendo, porque muitas informações dessas, até para mim, né, que sempre estou aí em busca da informação, para mim é novidade. Né? Então, assim, é muito importante essas lives que vocês nos estão aí sempre conectados, além de diminuir, né, a distância, a informação de fato verídica,
né? Porque no meio de tanta fake news a gente fica meio cheio de turbilhões de informação, às vezes a informação não chega de forma concreta, né? De forma verídica para a gente. E essa questão do financiamento vem do nosso novo Fundeb, que amanhã você vai estar com o início também, justamente debatendo sobre o novo Uhum. Fundeb, né? E é importante essa luta, né, porque vai justamente estruturar, dar a devida estruturação dessa educação que a gente tanto almeja, né, tanto sonha. E é importante não só o envolvimento dos profissionais da educação, professor e todos os outros profissionais, mas também dos pais também, né? Envolver a sociedade nessa luta, eu acho que é muito importante. E você, e entre outros, né, parlamentares, estão de parabéns quando viabiliza, né, essa linha, essa rede de informação e faz com que chegue a informação de fato lá na ponta, né, que é nos pais, que é no chão da sociedade, que é na escola, né? E assim, fala um pouquinho aí do Fundeb de amanhã, a importância É, aí dessa live. a questão do financiamento da educação, eu vou fazer um resumo bem rápido, né? O Brasil só, educação só passou a ser direito no Brasil a partir de 1988. Antes disso, a educação não era direito. E o financiamento da educação, ele começa em 1997 com o Fundef, que é um fundo, mas só financiava o ensino fundamental, do primeiro ao nono. Quando chega em 2007, é publicada a lei do Fundeb, com B de bola no final. E esse Fundeb vai para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E esse Fundef ele foi feito para durar até 2020. Ele foi feito para durar 14 anos e chegou a data dele expirar. O Fundeb acabou. Ele acaba 31 de dezembro de 2020. E nós estamos aí numa luta para votar esse Fundeb, para que ele fique permanente, ele não acabe, porque o desafio da educação está aumentando e tenha mais dinheiro da União. O Fundeb é 150 bilhões de reais, 150 bi, a União só dá 15 bilhões, ou seja, só dá 10%. A União, que arrecada mais, só dá 10%. Nós queremos aumentar para 20% ao longo de 6 anos. Eu sou vice-presidente da comissão do Fundeb. Rodrigo Maia disse que em junho votaria esse Fundeb. Nós estamos aguardando. E o que está acontecendo nesse momento dos municípios? Tem muito professor, muito município demitindo professores. Está acontecendo em várias cidades. A arrecadação, a economia parou. Então, a arrecadação do ICMS, que é o grande peso do Fundeb, ela desabou, caiu 30%, 40%. Nós não estamos indo fazer compra nas lojas, no shopping, caiu. Quando essa arrecadação caiu, o Fundeb desabou também nos municípios. Os prefeitos e secretários não estão conseguindo pagar a folha. Está aí o grande drama do momento. Eu não falo nem do Fundeb, eu falo do hoje. Os prefeitos, os secretários não estão conseguindo pagar a folha. E muitos estão fazendo demissão e redução da carga horária. Eu tenho um posicionado contra isso, independente do município, não interessa. Qualquer município ou qualquer estado que faça essa demissão, eu tenho aí feito um apelo para que seja a última das ações. Quando ele não puder fazer mais nada, que faça isso. Porque é terrível no momento desse a pessoa perder seu emprego. Especialmente um professor, que estão trabalhando. Então, assim, o Congresso votou uma ajuda financeira, que infelizmente o presidente protelou muito, botou um artigo lá para o professor não ter reajuste, para não ter mais concurso, aí nós derrubamos esse artigo, ele foi lá, vetou, e agora era para estar pagando isso. Não começou a pagar. Não começou a pagar, mas a expectativa é que os municípios e estados consigam receber esse dinheiro já no mês de junho. Né? Os prefeitos estão aí numa situação dificílima, dificílima. E aí nós estamos fazendo todo o esforço para que ele faça esse pagamento agora, né? Desse recurso que vai vir da União, porque vai ficar inviável. A gente tem que analisar a situação sob todos os aspectos. A gente não pode ver só, tem que ver todo o processo amplo. Né? A gente começa lá da economia. A economia desabou. Não tem ICMS. Não tendo ICMS, não tem Fundeb. Não tem Fundeb. Não tem Fundeb. Então, assim, aí alguns municípios, né, e eu estou sendo muito procurado, estão demitindo professores. É uma situação difícil e ninguém faz isso porque quer, não. Eu não imagino que nenhum prefeito ou secretário tenha prazer ou alegria ao demitir um professor.
Eu não aposto nisso, não. Deve ser um momento sofrido. Sofrido. Mas a minha recomendação e meu apelo é que seja a última das coisas, quando não der mais, quando estiver no desespero. E espero que isso não aconteça em função dessa ajuda. Essa ajuda que está vindo, esse socorro financeiro, ele não está tendo vinculação com o Fundeb. Nós até tentamos colocar no PLP 3920 que esse recurso que viesse da União tivesse a vinculação dos 25% para o Fundeb, Marney. Mas não foi. O Rodrigo Maia disse que fazia, acabou não fazendo. Mas quando esse dinheiro chegar, é importante pegar aquela fatia e vincular. E vincular, porque a educação tem despesa obrigatória. E uma delas é pagamento de professores, que nesse momento é o crucial. Só que isso vai dar? Não. Por isso que eu estou propondo o orçamento de guerra para a educação. Eu acabei de falar que a escola, para voltar, tem que ter pia, tem que ter termômetro, tem que ter máscara, tem que ter álcool em gel, tem que ter assistência psicológica. Então, cadê o dinheiro para isso? Então, é por isso que eu acho que deve ter um orçamento de guerra para a educação. Né? Um orçamento para que a gente... Porque se o Brasil quer sair melhor disso, que foi o que você perguntou, não tem outra saída. Ou vai ter educação como pilar, ou então nós vamos descer essa ladeira. Nós vamos descer a ladeira. É assim que eu vejo. E os estudantes aí mais propícios aí com uma questão da própria desigualdade social é o que mais sofre, né? É, Os alunos que não têm acesso à internet, né, com muita dificuldade aí, nós ainda conseguimos adiar o Enem, mas mesmo assim ainda se torna a questão da barreira, né, ao acesso à informação, de estudos, para que esses alunos, né, venham a ter as melhores ou as possibilidades, pelo menos mínima, para poder estar ingressando um nível superior. E falar em nível superior, Edivan, como é que fica as faculdades, universidades aqui do Ceará, né? Essa parte já da rede já do ensino superior. eu tenho procurado, nesse processo de pandemia, estudar e trazer pesquisas, né, para a gente dizer de onde é a fonte. Né? Eu apresentei alguns dados. Eu disse, por exemplo, que a pesquisa do CONSED, que é o Conselho Secretário de Educação, diz 60% da rede estadual está usando plataforma digital, 18% material impresso e 34% televisão. Rede municipal, pesquisa fonte, CIEB, Centro de Inteligência, 50% dos municípios não estão tendo absolutamente nada. As universidades, as pesquisas dizem o seguinte, as universidades particulares, todas estão funcionando com a educação à distância, na rede pública só 20%. Eu confesso que eu me assustei quando eu sou muito procurado por estudante, por pai, quando eu soube que os institutos federais estavam completamente parados, sem nenhuma atividade, né? Por conta dessa desigualdade que existe. Mas, assim, por exemplo, a rede estadual está tendo aula não presencial. O Instituto Federal não está tendo aula presencial. Né? O ministro renovou uma portaria do MEC, prorrogando. Então, no momento, as universidades federais elas estão agora num processo de retomada não presencial. É esse movimento que eu soube, eu acho que o reitor do Instituto Federal marcando reunião para que as aulas voltem a ser não presencial. Porque, em tese, em tese, eu vou falar aqui em tese, para mim, o ensino superior teria uma determinada dificuldade, o ensino médio um pouco maior e o fundamental maior ainda. Na minha visão, em tese, eu falo isso de forma empírica. Eu acho que o mais difícil é a rede fundamental. O maior desafiado nesse momento é o município. O ente mais desafiado. Depois o Estado e a Universidade do Instituto Federal, eu já entendo que as pessoas têm uma condição melhor, mas não quer dizer que todo mundo tenha computador, não. Mas, assim, eu acho que o Estado, enquanto ente, Estado, União, Município, vão ter que imaginar, se esse processo durar 2 anos, como é que nós vamos ter que dar conexão para os estudantes, banda larga. Nós vamos dar um chip. Tem países que estão dando chip, né? Um chip para o estudante. Então, é nesse contexto que eu vejo a educação superior. Você viu que nós tivemos também antecipação de formato de colação de grau, né? Para a área da saúde, né? Antecipou a colação de grau. Mas, por incrível que pareça, é no ensino superior onde está tendo a menor quantidade de estabelecimentos funcionando. Né? Para mim, era o contrário. Mas lá, É. só 20% da rede pública tem alguma atividade. Pois, Edilva, eu queria muito agradecer, né, a você, principalmente, e receba esse carinho da gente, receba essa gratidão
está aqui não só dos professores, né, do Estado, mas do município, de todo o povo de São Gonçalo, por essa sua luta. Né? Você está lá nos representando, você é a voz da educação, a voz dos pais, a voz dos alunos, dos professores. E assim, a gente só tem muito que lhe agradecer a essa oportunidade. Viu? Eu que agradeço o convite, mando um abraço aí para você e todos que fazem a educação de São Gonçalo e os munícipes também. E já aproveito para convidar, que quarta-feira, 2 horas, vou estar conversando com professores de Portugal, que eles vão nos relatar como é que está acontecendo lá em Lisboa. E na outra semana eu vou estar com o diretor de escola da França, para saber como é que eles estão agindo e se podem nos ajudar. Então, muitíssimo obrigado. Um prazer estar com vocês. Até a próxima. Um abraço. É, eu quero. Tá.